Deus que nos tem mantido juntos, que tem mantido os casamentos. Reconhecemos que é por Ele, é para Ele, para a glória dEle. O lar tem que ser para a glória de Deus. É pelo poder do Senhor que os casamentos são mantidos, porque é vontade de Deus. O casamento é vontade de Deus, a família. E, nesse sentido, quando Jesus realizou o primeiro milagre, Ele fez uma festa de casamento, já iniciando o seu ministério com sinais sobrenaturais, mostrando a sua aprovação. O casamento e o lar que vem como decorrente do casamento é a primeira instituição divina. A igreja é a segunda instituição. Jesus Cristo, que veio instituir a igreja, começa realizando seus milagres no momento da família. E Ele quer isso, Ele quer o bem de toda a família. E sabemos que um dia seremos uma grande família, quando Ele reunir o seu povo. E Lucas capítulo 17, sobre esta reunião do Senhor conosco, a partir do versículo 20 até o versículo 37, a palavra de Deus, ela vai declarar acerca da vinda do reino de Deus. E os versículos, os primeiros dois versículos, nós vamos ler agora, que trata do, aliás, o primeiro desses versículos, os dois primeiros, versículo 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Vamos ler, acompanhar juntos? Todos, leiamos. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Obrigado, Pai, por tua palavra que é viva e eficaz, que pelo poder do teu Espírito ela se torne clara a cada um, e que este mesmo Espírito nos capacite a colocá-la em prática. Em nome de Jesus oramos, amém. O reino de Deus. Havia uma grande expectativa na época, porque na visão daquele povo e na visão daqueles líderes religiosos, os fariseus eram um partido de homens muito religiosos da época de Jesus, judeus praticantes da lei de Moisés. A ideia do reino era um rei poderoso, político, um general que viria para derrubar o poder de Roma, que era a nação que oprimia grande parte dos povos e os judeus, e para instalar um reino cuja sede seria Jerusalém. Na verdade, na visão deles, viria um rei para ficar no lugar do rei de Roma, continuando um império parecido com aquele. Com espada, com força, impondo a lei. Era essa visão, uma visão totalmente distorcida daquilo que Deus de fato falou, e falou por todos os profetas. O reino de Deus, um reino de paz, um reino de justiça. E eles aguardavam um Messias vitorioso, poderoso, grande, como até hoje muita gente espera. Um Jesus Cristo que vem para resolver tudo, e eu quero estar perto do Jesus que resolve os problemas. Eu quero um Jesus que me deixe bem, que me deixe rico, que me faça poderoso também. Muitas pessoas estão procurando este Messias, este Cristo. Messias e Cristo é a mesma coisa. Cristo é a palavra de origem grega, Messias, Machia em hebraico, ungido, escolhido, que vem para resolver. E Jesus Cristo mostra, o reino de Deus já chegou. Está aqui no meio de vocês. E sabe o que Jesus estava falando? O reino de Deus está aqui, ó. Sou eu, Jesus. O rei está aqui. O reino de Deus chegou. Chegou sem alarde, chegou de forma humilde, porque o reino de Deus veio para os humildes de espírito, para os humildes de coração, para os que não têm pretensões de poderes maiores, mas querem, na verdade, justiça, querem, na verdade, viver uma vida fraterna e de amor, reconhecem seus erros e suas falhas e querem viver a vontade de Deus. Jesus, o Rei. Há algumas versões que é dito que o reino de Deus está dentro de vocês. O sentido é que estava no meio, porque dentro, o reino de Deus não estava dentro do coração dos fariseus.
Aqueles homens não tinham o reino de Deus, eles tinham um reino humano, um reino deles, do jeito deles. E muita gente quer o reino de Deus do seu jeito, quer Jesus do seu jeito. Jesus é o rei, e quando ele é rei, ele vem para reinar. Ele é senhor, ele vem para dominar. Eu tenho que aceitar a vontade dele, o jeito dele, o querer dele, e eu tenho que ouvir a voz dele. O rei tem leis, e as leis estão explícitas na palavra de Deus, na Bíblia, que foi completada com aqueles que seguiram Jesus. A Bíblia inteira é o código que nós temos que obedecer, é a regra nossa de fé e prática. Jesus Cristo disse: o rei está aqui, o reino está aqui, mas daqui a pouco muitos vão ainda procurar esse reino e procurar esse rei, e muitos vão dizer: olha, ele está ali, ele está aqui, e na verdade ele já está, porque eu sou o reino. E aí os fariseus se afastam, e em algum outro momento Jesus se reúne com os seus discípulos, e nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 25, o que ele diz. Leiamos juntos. Leia em casa também, leia em voz alta, é bom. Vamos dizer? A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Até os discípulos não entendiam plenamente o que significava Jesus o Messias, o que significava o reino. E eles achavam que o Messias agora, e Jesus agora já chegou e provou e fez milagres, e ele ia realmente fazer aquilo. Os fariseus não estavam reconhecendo, mas ele ia tomar a força. Eles não entendiam que Jesus vinha falando para eles, e falou várias vezes: eu tenho que morrer para que vocês venham a viver. Aquilo que parecia uma derrota, a morte do líder, era na verdade a grande vitória. Porque sem a morte, sem o derramamento do sangue de Jesus, não haveria perdão de pecados. Nós não poderíamos dizer perdoados se não fosse o sacrifício dele. E nesse sentido ele venceu, porque ele derramou o seu sangue, mas ele retoma a vida três dias depois. E ele é o grande vencedor, e é vivo até hoje. Por isso que nós estamos aqui, porque Jesus vive. Amém? Você está aqui porque ele vive, porque ele ressuscitou, senão nós não estaríamos aqui. O cristianismo tinha acabado há 2000 anos atrás. E tem sido perseguido, e tem sido mal entendido, e está aqui. Hoje celebramos a morte de Jesus na celebração da ceia. Porque tudo que aconteceu foi verdadeiro, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele está entre nós, mas muitos, e Jesus estava alertando para eles: quando eu não estiver mais com vocês, porque eu vou para os céus, vocês ainda vão querer, como eu gostaria que Jesus continuasse, alguns vão querer enganar. Ele está aqui, ele está ali, e até hoje acontece isso. Até hoje tem gente dizendo: Jesus voltou, Jesus está voltando, Jesus volta a tal data. Tem pessoas até hoje marcando a data da volta de Cristo, data do arrebatamento, tendo visões e revelações que não estão na Bíblia e que não podem ser ouvidas. E se alguém diz isso, é anátema. É maldito, porque não cabe a nós estabelecer e nem nos preocuparmos. Ele virá quando ele tiver que vir. E nem ele, como homem, a ele foi dado o direito de ter consciência ou de dizer. Deus homem, sempre homem, mas ele se limitou ao fato e disse: não cabia, naquele momento, dizer. E não cabe a eu e você saber, porque eu e você temos que viver pela fé. Vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus está se expandindo no mundo, através da minha vida e da sua vida, através da igreja do Senhor, através da pregação do Evangelho, mas acima de tudo, através das ações do Evangelho, das ações do reino, do querer do rei, dos atos de amor que tem que ser concretizados, da palavra que tem que ser pregada, do convite ao arrependimento que tem que ser sempre proclamado.
E, nesse sentido, o reino de Deus se estende e não sigamos falsos profetas. Alguém que está marcando volta de Jesus. Alguém que está dizendo para você que ele voltou, que viu isso ou aquilo, isso é mentira. Isso é heresia. Jesus Cristo diz que não nos cabe saber os tempos. Isso cabe a Ele. O que nos cabe é viver o reino. Obedecer o rei. Proclamar de todas as maneiras os valores do rei e do reino. E nesse sentido, ele continua falando aos seus discípulos, do versículo 26 ao versículo 30, ele traz alguns alertas importantes. Vamos ler. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. As pessoas continuam a viver, e muita gente diz, olha, faz tanto tempo, né? Eu já vi pessoas dizendo, o reino de Deus é uma coisa assim, é uma coisa espiritual, ele está dentro de você, não tem que esperar nada, vai vivendo a sua vida, e o importante são os valores, o amor, e todo tipo de amor é válido. A ética agora tem que se adaptar a estes dias que vivemos, as coisas são diferentes, temos que revisar a Bíblia, temos que ter uma releitura dos evangelhos. Mentira, novamente heresia. Nós temos que saber que o Senhor vem, mas não nos preocuparmos com o mundo que é indiferente. Eu fico assustado quando alguém se assusta com a indiferença do mundo. Na época de Jesus, era assim. Não vai ser diferente nos dias de hoje. A maioria das pessoas vão estar indiferentes à verdadeira mensagem do Evangelho. A maioria das pessoas vão dizer que nós estamos acreditando em fábulas e lendas, e que nós estamos nos reprimindo e nos restringindo de tantos prazeres. As pessoas viviam uma vida normal. Noé pregou aproximadamente 120 anos, o tempo naquela época era longo, mas um dia Deus mandou, entra na arca e a porta vai ser fechada. Ele anunciou, provavelmente ele convidou todo mundo, ninguém deu ouvidos, ele entra com a sua família, depois da bicharada ter entrado, e a porta foi fechada por Deus. E ele ainda ficou ali um período, até que a chuva começou. Então, nós temos que saber que vai ser assim, e pegou o povo de surpresa. As pessoas falam, mas os sinais, pastor, e sim, os sinais sempre estiveram e vão continuar, e cada vez vão aumentar. Terremotos têm aumentado. Desde que começaram a fazer medição e a medir os terremotos, já tem mais de 2 séculos, e a cada vez com mais precisão, percebe-se que aumenta, e muitos geólogos ficam espantados com isto, o aumento dos terremotos. Estamos vivendo agora, temos vivido nesses dias. E já tem tido terremoto no Brasil, em lugares onde não se esperava. Por conta disto, nós sabemos que os sinais se cumpriram e vão continuar se cumprindo. Mas o grande sinal é a indiferença, que vai aumentar. O amor de muitos esfriará. Então, a indiferença para com os valores de Deus. E, pelo contrário, a inversão de valores, daquilo que a palavra diz que é certo, agora começam a dizer que é errado. E o que é errado, que a Bíblia condena, agora é o que é certo, isso também já foi predito. Não nos assustemos. Temos que saber da posição que Deus quer, dos valores do reino e vivê-los. Importa obedecer ao rei. Agora, no tempo de Ló, também aquelas pessoas foram avisadas, Ló deveria ter falado, os anjos chegam e tiram Ló, e só depois que ele sai, é que vem aquela chuva de fogo e enxofre, e todos se acabam ali. Assim será no dia
do Filho do Homem, quando ele voltar. Repentinamente vai acontecer algo. Vamos ver do versículo 31 até o versículo 33. Nós leremos agora juntos, mais uma vez. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Esse texto, há alguns entendimentos diferentes, de certa forma. Mais tarde, Lucas ainda relata, com mais detalhes, Mateus também e Marcos, até falando de algo que aconteceria um pouco depois, uns 40 anos após Jesus ter dito isto. Jerusalém foi cercada e destruída. E há o registro histórico que os cristãos de Jerusalém, todos, conseguiram escapar, porque eles não voltaram para suas casas, entendendo que Deus mandava que eles se retirassem da cidade. Porque, na verdade, os falsos profetas judeus estavam anunciando que agora eles iam conseguir vencer os romanos e que o Messias viria e daria vitória. Mas não era isso. E, na verdade, veio a grande destruição. Foi um primeiro grande sinal. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído de novo, e Jesus tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. Isso se cumpriu. E até hoje, as pedras estão embaixo. O que você vê de pedras na região do antigo templo, lá de Jerusalém, é o muro de arrimo, que não é nenhuma pedra do templo. Todas as pedras do templo foram lançadas fora, conforme Jesus tinha predito, e foi o primeiro cumprimento da primeira grande profecia, da volta de Jesus. E outras coisas aconteceram, os judeus foram espalhados, aquilo ali se acabou, e até hoje os judeus ainda não dominam plenamente Israel. Alguém diz, mas agora os judeus estão lá em Israel. Israel é deles, não é verdade. Eles ainda não voltaram para a colina do templo, e lá tem 2 mesquitas muçulmanas. E os judeus são proibidos de pisar lá. Então, os gentios ainda pisam sobre Jerusalém, e Jesus falou que quando passasse o tempo dos gentios, e ainda não passou. Então, há ainda sinais. Mas, uma coisa é certa, a volta de Jesus para assumir é uma coisa, mas antes de Jesus voltar, vamos ler agora o que diz os versículos 34, 35 e 36. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 pessoas vão estar dormindo e 2 pessoas vão estar trabalhando. Ué, o que é isso? É o pessoal que dorme de dia? Não. É porque Jesus vai voltar ao mesmo tempo para todos os lugares da terra. Num lugar vai ser noite, no outro lugar vai ser dia. E aí se fala de uma coisa que mais tarde, na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que quando Jesus voltar e quando ele chegar, ele vai estar voltando para esse universo, e o primeiro momento que acontecerá é o momento em que nós iremos ao encontro dele nos ares. É o arrebatamento daqueles que hoje estão vivendo o reino de Deus aqui, a igreja do Senhor. Quem é de Jesus será levado. E às vezes isso vai acontecer separando até a família. Não é porque a minha esposa é de Jesus que ela vai me puxar. Não. Uma vez alguém falou para mim, eu durmo bem agarradinho na minha esposa, porque ela é crente. Mas a Bíblia diz que um será levado e o outro será deixado. Por mais agarradinho, na hora vai sumir. Não adianta você segurar no pijama, na camisola, no que for. Quem estiver aqui, vai. E quem não estiver em Jesus, fica. 2 estarão trabalhando, um será levado, outro será deixado. Não que vai ser assim, mas que poderá ser assim. Não é porque você é da mesma família, não é porque você participa e você é influenciado pelos valores cristãos. Se você ainda não aceitou o Rei, Jesus, como o Rei da sua vida,
se você ainda não recebeu como seu Senhor, se você ainda não creu que a morte dele na cruz foi para pagar o preço dos seus pecados, e você não se arrependeu, quando ele voltar, você fica. Agora, se você se arrependeu, você vai. Mas, pastor, se não estiver bem, você vai. E talvez você vai para passar uma vergonha, porque ele diz que alguma coisa vai acontecer, mas vai. Vai. Agora, cuidado como você vai. Vai te puxando pela perna. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz que muitos serão salvos como que pelo fogo. A gente vai chegar chamuscada, cheirando churrasco. O seu próprio. Por isso, temos que estar vigilantes. A qualquer momento, seremos levados. Antes dele pisar na terra, ele retorna chamando os seus, e depois ele vem com os seus para instalar o reino na terra. E aí, nesse sentido, ele continua, e nós vamos ler agora os versículos, o versículo 37, todos juntos? Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 19. E essa palavra é esclarecida. Mas Jesus é cadáver. E os abutres, que abutres são esses? Os corvos, os urubus. Mas eles vão atrás da carniça. Abra lá e vamos tentar, coloca aí Apocalipse 19. Vamos ver do versículo 17, versículo 17 e 18. Dá para localizar? Vamos ler juntos? Então, vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham e reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como grandes. Porque a Bíblia coloca que quando ele pisar na terra, ele vai pisar no fim de uma grande batalha chamada Batalha do Armagedon. Nós vamos ao encontro dele, uma tribulação como nunca houve virá sobre a terra, quando essa terra vai ter o rei dela. O homem que se considerará o homem perfeito, que na verdade é a encarnação do próprio Satanás, o anticristo. Há anticristos entre nós, mas o anticristo nunca foi visto ainda. E a maldade dele ainda nunca foi percebida. Houve alguns anticristos, Hitler foi parecido, até Napoleão Bonaparte, que alguns consideram herói, teve muito de anticristo, e tantos outros que por aí apareceram, Stalin, de todas as matizes políticas, um líder terrível em alguns países do Oriente, até hoje vemos lá na Coreia, são anticristos, mas o anticristo vai reunir toda a maldade de todos em um só. E os homens o elegerão e o quererão como rei. Ele vai enganar e querer enganar a muitos. Tentará enganar o próprio povo judeu. Este ainda está por vir. Não falaremos muito sobre isso, mas o que vai acontecer no fim dessa batalha é que todos serão destruídos, e diz que será meses de banquete de aves de rapina. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntam as aves, porque essa vai ser a volta do Senhor. Ele virá aí como juiz, para julgar. Por isso que nós temos que ir e participar do arrebatamento da primeira ressurreição. Pois quando voltar, ele voltará com vara de ferro. E será terrível para quem não estiver com ele. O rei Jesus está oferecendo agora a todos a entrada no reino. Um dia ele virá como juiz.
E aí ele virá para julgar os que não obedeceram às leis do rei. Vamos aceitar a sua graça e misericórdia hoje. Vamos recebê-lo como Senhor e Rei em nossas vidas hoje, para que o reino esteja em nós. E você que é do rei, seja cada vez melhor súdito.